Ela estava trancada no quarto, sentada em um canto no chão, encolhida, chorando em silêncio, enquanto do lado de fora o homem que dizia amá-la reclamava da demora. Poucos minutos antes, na frente de várias pessoas, ele havia rido dela, e todos acompanharam. Ninguém percebeu o quanto aquela humilhação a destruiu por dentro. O mais assustador não foi o que Marcos disse naquela noite. Foi o fato de Elisa ter acreditado que ele tinha razão. 4 anos antes, ela era uma mulher que transbordava criatividade, cheia de sonhos e dona do próprio caminho. Agora, mal conseguia se olhar no espelho sem sentir vergonha de si mesma. Como uma mulher inteligente, talentosa e independente se transformou em alguém que pedia desculpas até por existir. Como um relacionamento que começou com flores, mensagens carinhosas e promessas de amor acabou se tornando uma prisão emocional. E o que aconteceu para que ela finalmente encontrasse forças para se libertar? Essa é a história de Elisa. Uma história sobre manipulação, perda, reconstrução, e sobre a noite em que ela decidiu que nunca mais deixaria ninguém definir o seu valor. Capítulo 1. A noite em que ela acreditou que não valia mais nada. As lágrimas caíam sem fazer barulho. Elisa permanecia sentada no chão frio do quarto, quieta em um canto, abraçando os próprios joelhos, enquanto tentava se acalmar controlando a respiração. O espelho à sua frente refletia um rosto inchado, os olhos vermelhos e os cabelos escuros desalinhados. Ela mal reconhecia a mulher que via. Do lado de fora, a voz de Marcos atravessava a porta. Para de fazer drama. Você sempre exagera tudo. Ela fechou os olhos. Alguns minutos antes, dezenas de pessoas estavam reunidas na festa de aniversário de um colega de trabalho de Marcos. O ambiente era alegre. Música, risadas, conversas. Até que tudo mudou. Elisa havia contado uma história inocente sobre uma viagem da infância. Ainda sorria quando Marcos a interrompeu. Amor, você consegue falar alguma coisa sem parecer uma criança? Algumas pessoas riram. Ela tentou sorrir também, fingindo que não havia doído. Então ele continuou. É por isso que eu sempre resolvo tudo. Se depender dela, a gente nem sai de casa sem esquecer alguma coisa. Mais risadas. Alguém comentou. Vocês vivem brigando assim? Marcos abriu um sorriso simpático. Não, ela só é muito sensível. Qualquer brincadeira já acha que é o fim do mundo. As pessoas assentiram balançando a cabeça em solidariedade. Todos voltaram a conversar, menos Elisa. Ela permaneceu em silêncio durante o restante da noite. Ninguém percebeu que ela quase não tocou na comida. Ninguém percebeu que seus olhos se enchiam de lágrimas sempre que alguém ria perto dela. Ninguém percebeu que, por dentro, ela estava desmoronando. Agora, em casa, escondida no seu quarto, tentava entender como sua vida havia chegado àquele ponto. 4 anos antes. 4 anos antes, ela jamais teria permitido que alguém falasse com ela daquela forma. Então, o que havia acontecido com aquela mulher? Como alguém que sonhava em abrir seu próprio estúdio de design gráfico passou a pedir desculpas por simplesmente existir? A resposta não estava naquela noite. Ela havia começado muito antes da primeira humilhação, muito antes do primeiro pedido de desculpas, muito antes da primeira lágrima. Tudo começou no dia em que Marcos entrou em sua vida. Elisa tinha 25 anos. Era uma mulher de estatura média, cabelos castanho escuros que caíam em ondas suaves até os ombros, olhos grandes e expressivos, e um sorriso naturalmente acolhedor. Seu rosto transmitia doçura, mesmo quando estava em silêncio. Gostava de roupas confortáveis, carregava sempre um caderno de desenhos na bolsa e tinha o hábito de observar as pessoas antes de falar. Ela era inteligente, cheia de criatividade, sensível, mas também carregava uma solidão antiga. Desde a adolescência, tinha dificuldade para fazer amizades. Mantinha contato próximo apenas com 2 pessoas: Júlia, amiga desde o ensino médio, e Camila, colega da faculdade de design. Seus pais moravam em outra cidade e as visitas eram raras. Morava sozinha em um pequeno apartamento alugado. Gostava da própria companhia. Ou pelo menos acreditava que gostava. Na verdade, havia dias em que o silêncio parecia grande demais. Foi exatamente em um desses dias de solidão que conheceu Marcos.
Era uma tarde chuvosa. Elisa estava em uma cafeteria, tentando terminar um projeto para um cliente. Ela gostava de trabalhar em ambientes diferentes às vezes. As ideias fluíam melhor. O notebook travou pela terceira vez. Ela suspirou. Hoje não é meu dia. Uma voz respondeu logo ao lado. Posso tentar ajudar? Ela levantou os olhos. O homem era alto, tinha ombros largos, cabelos escuros levemente desalinhados e traços marcantes. Seu olhar era intenso, mas o sorriso parecia gentil. Trabalho com informática nas horas vagas. Ela sorriu, um pouco sem jeito. Se conseguir fazer isso funcionar, já virou meu herói. Ele riu. Em poucos minutos, resolveu o problema. Quando devolveu o computador, recusou qualquer pagamento. Só aceita tomar um café comigo outro dia. Elisa hesitou. Normalmente recusaria, mas havia algo nele que transmitia segurança. Ou era isso que parecia. Tudo bem. Ele sorriu como quem acabava de conquistar algo muito importante. Sabia que você diria sim. Naquele momento, aquela frase pareceu apenas uma demonstração de confiança. Ela ainda não sabia que Marcos gostava de prever as respostas das pessoas porque adorava acreditar que tinha controle sobre elas. Mas Elisa não tinha ideia disso. O primeiro encontro foi perfeito. Ele levou flores, depois veio o segundo, o terceiro, o quarto. Marcos parecia o homem que qualquer pessoa desejaria encontrar. Mandava mensagens várias vezes ao dia. Demonstrava preocupação com a saúde e a segurança dela. Se lembrava das conversas que tinham. Dizia que nunca tinha conhecido alguém tão especial. Você é diferente de todas as mulheres que conheci. Elisa corava. Nunca ninguém havia falado com ela daquele jeito. Uma semana depois, ele apareceu com um pequeno pacote. Dentro havia um colar delicado. Elisa disse alegre, não precisava, claro que precisava. Ela sorriu. É cedo para tudo isso. Ele segurou suas mãos. Quando a gente encontra a pessoa certa, não existe cedo. Existe destino. Aquelas palavras tocaram exatamente onde ela era mais vulnerável. Na necessidade de sentir que finalmente tinha alguém. Os meses seguintes pareciam um sonho. Marcos dizia que sentia saudade poucas horas depois de se despedirem. Ligava várias vezes por dia. Insistia para buscá-la no trabalho. Queria acompanhá-la em qualquer compromisso. No começo, aquilo parecia romântico. Ela contava às amigas: acho que encontrei o homem da minha vida. Camila sorriu. Só toma cuidado para não acelerar demais. Relaxa, ele só demonstra carinho. Júlia permaneceu em silêncio. Depois perguntou: ele respeita quando você diz que quer ficar sozinha? Elisa pensou alguns segundos. Na verdade, não. Quando dizia que precisava de uma noite para descansar, Marcos aparecia com comida. Se ela não atendia o telefone, ele mandava 10 mensagens. Quando demorava para responder, perguntava se estava tudo bem. Parecia preocupação. Parecia amor. Parecia. Certa noite, enquanto caminhavam pela praça, Marcos segurou sua mão. Promete uma coisa? O quê? Nunca me abandona. Ela sorriu. Por que eu faria isso? Ele abaixou a cabeça. Todas as pessoas importantes da minha vida foram embora. Minha mãe, meu pai, minha última namorada. Todo mundo. A voz dele falhou. Os olhos ficaram marejados. Elisa sentiu o coração apertar. Abraçou Marcos com força. Eu não vou embora. Ele fechou os olhos. Por um breve instante. Sorriu. Mas era um sorriso que ela não viu. Porque seu rosto estava escondido em seu ombro. Naquele abraço, Marcos percebeu que havia encontrado algo muito mais valioso do que uma namorada. Encontrou alguém disposto a salvá-lo. E, sem perceber, Elisa acabava de entregar a ele a chave da própria vida. Mal sabia ela que, a partir daquele momento, cada gesto de carinho começaria a cobrar um preço. E quando esse preço finalmente aparecesse, ela já acreditaria que era tarde demais para ir embora. Mas qual seria o primeiro sinal de que aquele amor perfeito nunca existiu de verdade? Capítulo 2 Quando o amor começou a cobrar um preço. Nos primeiros meses, Elisa tinha a sensação de que finalmente havia encontrado o lugar onde sempre quis estar. Marcos parecia enxergar qualidades nela que ninguém jamais havia percebido. Todos os dias, antes mesmo de ela acordar, havia uma mensagem em seu celular. Bom dia, princesa. Espero que seu dia seja tão lindo quanto você.
Durante o horário do almoço, fazia questão de que Elisa conversasse com ele, fosse por ligação ou mensagem. À noite, ele perguntava como tinha sido o trabalho. Lembrava do nome dos clientes. Mandava um café para o trabalho dela quando ela dizia estar cansada. Parecia conhecer exatamente aquilo de que ela precisava. E, pouco a pouco, Elisa começou a acreditar que nunca mais precisaria enfrentar a vida sozinha. Os presentes também se tornaram frequentes. Flores, livros, bombons, um cachecol porque ela comentou que sentia frio. Um caderno novo porque havia terminado o antigo. Sempre havia uma justificativa. Vi isso e pensei em você. Ninguém nunca havia prestado tanta atenção nela. Nem mesmo ela própria. 3 meses depois, Marcos fez um convite inesperado. Quero que você conheça meus amigos. Ela sorriu. Achou que era um passo importante. No jantar, Marcos não soltou sua mão um único instante. Apresentava a Elisa com orgulho. Essa é a mulher da minha vida. Ela ficava envergonhada. As pessoas sorriam. Tudo parecia perfeito. Até que, durante a sobremesa, uma amiga perguntou: Elisa, você ainda desenha? Os olhos dela brilharam. Todos os dias. Meu sonho é abrir um estúdio de design voltado para a ilustração de livros. Antes que pudesse continuar, Marcos respondeu por ela. Ela sonha alto demais. Todos riram discretamente. Elisa também riu. Não porque achasse graça, mas porque não queria parecer sensível com o tom de desdém de Marcos. No caminho para casa, comentou: Você podia ter deixado eu responder. Marcos respirou fundo. Amor, você está levando isso a sério? Não, só achei estranho. Ele segurou sua mão. Você sabe que eu estava brincando. Ela sorriu. Eu sei. Mas, no fundo, uma pequena pontada de alerta permaneceu. 3 meses depois, Marcos fez um convite inesperado. Quero que você conheça meus amigos. Ela sorriu. Achou que era um passo importante. No jantar, Marcos não soltou sua mão um único instante. Apresentava a Elisa com orgulho. Essa é a mulher da minha vida. Ela ficava envergonhada. As pessoas sorriam. Tudo parecia perfeito. Até que, durante a sobremesa, uma amiga perguntou: Elisa, você ainda desenha? Os olhos dela brilharam. Todos os dias. Meu sonho é abrir um estúdio de design voltado para a ilustração de livros. Antes que pudesse continuar, Marcos respondeu por ela. Ela sonha alto demais. Todos riram discretamente. Elisa também riu. Não porque achasse graça, mas porque não queria parecer sensível com o tom de desdém de Marcos. No caminho para casa, comentou: Você podia ter deixado eu responder. Marcos respirou fundo. Amor, você está levando isso a sério? Não, só achei estranho. Ele segurou sua mão. Você sabe que eu estava brincando. Ela sorriu. Eu sei. Mas, no fundo, uma pequena pontada de alerta permaneceu. As semanas passaram. Marcos começou a aparecer sem avisar. Na porta do trabalho. Na academia. Na cafeteria onde ela costumava desenhar. Sempre dizia a mesma coisa: queria te fazer uma surpresa. No começo, Elisa achava romântico. Depois percebeu que as surpresas estavam se tornando frequentes demais. Certa tarde, ao sair do escritório, encontrou Marcos encostado no carro. O que faz aqui? Vim buscar você. Mas eu nem sabia. Ele sorriu. Quis fazer uma surpresa. Ela entrou no carro. No caminho, Marcos perguntou casualmente: Quem era aquele rapaz que conversou com você na saída? Era um cliente. Ele parecia bem interessado. Um riso incrédulo escapou dos lábios de Elisa. Marcos. Ele respondeu como se não fosse nada. Só perguntei. O assunto morreu. Ou parecia ter morrido. Naquela noite, enquanto assistiam a um filme, Marcos comentou: Acho engraçado como alguns homens olham para você. Eu nem percebo. Eu percebo. Ela sorriu, ingênua. Está com ciúmes? Ele respondeu imediatamente: Não. Só tenho medo de perder você. Mais uma vez, Elisa sentiu pena dele. Lembrou-se da história que ele havia contado sobre ser abandonado pelas pessoas. Acariciou seu rosto. Você não vai me perder. Marcos apenas a abraçou. Por dentro, porém, pensava diferente. Agora ela mesma prometeu que nunca iria embora. Pouco depois, começaram as pequenas críticas. Sempre discretas, quase imperceptíveis. Esse vestido é bonito. Mas aquele azul fica melhor em você.
No dia seguinte, esse batom deixa seu rosto cansado. Depois, acho que seu cabelo ficaria mais bonito mais comprido, na cintura. Mais tarde, você devia malhar mais. Não porque esteja feia, é só para cuidar da saúde. Cada frase vinha acompanhada de um sorriso, de um beijo, de um abraço. Pareciam conselhos, nunca ofensas. Mesmo assim, Elisa começou a mudar. Comprou roupas que ele dizia gostar. Deixou o cabelo crescer, raramente cortava as pontas. Passou a usar menos maquiagem. Sem perceber, deixava de escolher por si. Começava a escolher para agradá-lo. As amigas notaram primeiro. Durante um café, Júlia perguntou: faz tempo que você não desenha para você. Só trabalha. Cadê aqueles cadernos cheios de personagens? Elisa sorriu sem graça. Estou sem inspiração. Camila observou outra coisa. Você também sumiu. Antes saíamos toda sexta. Agora você nunca pode. É que Marcos gosta de passar as noites comigo. Júlia trocou um olhar silencioso com Camila. Depois perguntou: e quando você quer sair sem ele? Elisa respondeu quase automaticamente: eu prefiro estar com ele. Era verdade. Ou pelo menos era o que acreditava naquele momento. Na semana seguinte, Marcos fez uma proposta. Amor, por que você ainda conversa tanto com essas amigas? Ela estranhou. Porque são minhas amigas. Ele deu de ombros. Não gosto da influência delas. Influência? Elas colocam ideias na sua cabeça. Principalmente essa Júlia. Ela não gosta de mim. Ela nem conhece você direito. Justamente. Ela me julga sem conhecer. Elisa ficou em silêncio. Marcos então segurou seu rosto. Eu só quero proteger nosso relacionamento. Tem gente que sente inveja da felicidade dos outros. Ela respirou fundo. Aquilo fazia sentido? Talvez. Mas Marcos falava com tanta convicção que era difícil discordar. Naquela mesma noite, Júlia enviou uma mensagem. Vamos almoçar sábado? Elisa olhou para o celular. Antes que respondesse, Marcos perguntou: quem é, Júlia? Ele sorriu. Diz que você já tinha combinado comigo. Mas eu ainda não combinei nada. Agora combinou. Ela hesitou alguns segundos. Depois respondeu: desculpa, não vou conseguir. Júlia enviou apenas um coração partido. Do outro lado da tela, sentiu que algo estava realmente mudando. Sem perceber, Elisa começava a viver em função de uma única pessoa. Seu mundo, antes pequeno, agora girava inteiramente ao redor de Marcos. Ela acreditava estar construindo uma história de amor. Não percebia que, tijolo por tijolo, estava ajudando a construir a própria prisão. E o pior, o verdadeiro pesadelo ainda nem havia começado. Porque, em breve, Marcos deixaria de controlar apenas o tempo e os gostos de Elisa. Ele começaria a controlar aquilo que ela pensava sobre si mesma. E, quando isso acontecesse, nem o espelho seria capaz de mostrar quem ela realmente era. Mas qual seria a primeira mentira que faria Elisa duvidar da própria memória? Capítulo 3 – Quando ela começou a duvidar da própria memória. Algumas pessoas acreditam que um relacionamento abusivo começa com gritos, com agressões, com ameaças, mas, muitas vezes, ele começa com uma simples frase. Você tem certeza de que foi assim? Os primeiros episódios aconteceram de forma tão sutil que Elisa nem percebeu. Numa sexta-feira à noite, os dois combinaram de jantar em um restaurante que ela adorava. Ela passou o dia inteiro animada. Saiu mais cedo do trabalho, voltou para casa, escolheu um vestido azul, aquele que Marcos dizia ser o mais bonito, e ficou esperando. 7 horas, 8 horas, 8:30. Nenhuma mensagem. Às 9 da noite, o celular finalmente tocou. Alô? A voz de Marcos parecia tranquila. Amor, onde você está? Ela franziu a testa. Estou em casa, esperando você. Silêncio. Depois, uma pequena risada. Esperando por quê? Pelo jantar. Elisa, nosso jantar é amanhã. Ela ficou imóvel. Não. Marcos, era hoje. Nós combinamos na terça-feira. Amor, você está confundindo. Você anda trabalhando demais. Ela olhou para a agenda sobre a mesa. Havia escrito com letras grandes: sexta, jantar com Marcos 7:30 da noite. Respirou aliviada. Pegou a agenda. Marcos, está anotado aqui. Então você anotou errado. Porque eu nunca marquei para hoje. Esqueceu que eu disse que tinha que terminar um relatório? Ela olhou novamente para a página.
Por um instante, teve certeza de que estava certa. No instante seguinte, já não sabia mais. Desculpa. Talvez eu tenha confundido mesmo. Ele suspirou. Amor, você precisa descansar. Sua memória anda muito ruim. Elisa permaneceu olhando para a agenda por vários minutos. Como podia ter certeza de algo? E, ao mesmo tempo, sentir que talvez estivesse errada. Na semana seguinte, aconteceu outra vez. Os dois estavam assistindo a um filme quando Marcos comentou: Você nunca me apoia. Ela virou o rosto. Como assim? Você sempre critica minhas decisões. Elisa ficou surpresa. Eu nunca fiz isso. Marcos sorriu de canto. Acabou de fazer. Não fiz. Está vendo? Você nem percebe. Ela tentou lembrar. Repassou mentalmente toda a conversa. Não encontrou nenhuma crítica. Mesmo assim, sentiu culpa. Se eu falei alguma coisa que machucou você. Me desculpa. Marcos a abraçou. Eu sei que você não faz por mal. É só que às vezes você é difícil. Ela acreditou. As pequenas dúvidas começaram a invadir sua rotina. Será que realmente tinha dito aquilo? Será que estava exagerando? Será que lembrava das coisas da maneira errada? Pouco a pouco, Elisa deixou de confiar na própria memória. E passou a confiar apenas na versão de Marcos. Certa tarde, encontrou Júlia para tomar um café. A amiga sorriu ao vê-la. Mas o sorriso desapareceu rapidamente. Você está bem? Claro. Tem certeza? Elisa desviou o olhar. Só estou cansada. Júlia respirou fundo. Você anda diferente. Muito quieta. Você não desenha mais. Quase não responde às mensagens. E toda vez que saímos, parece que está olhando para o relógio. Elisa sorriu sem graça. É impressão sua, não é? Ela segurou delicadamente a mão da amiga e perguntou: Está tudo bem mesmo? Você está feliz? A pergunta ficou suspensa entre as duas. Elisa abriu a boca. Quis responder, sim, mas a palavra não saiu com tanta convicção. Porque, pela primeira vez, ela não tinha certeza. Naquela noite, contou a Marcos sobre o encontro. Foi um erro. Júlia perguntou se eu estou feliz. O rosto dele endureceu. Eu sabia. Sabia o quê? Que ela estava tentando colocar você contra mim. Acho que ela só estava preocupada. Não, Elisa. Ela tem inveja. Nunca conseguiu um relacionamento como o nosso. Agora quer destruir o que construímos. Elisa permaneceu em silêncio. Marcos caminhou até a janela. Depois falou em tom baixo: Eu faria qualquer coisa por você. Mas parece que algumas pessoas querem nos separar. Ela imediatamente sentiu culpa. Foi até ele. Abraçou-o pelas costas. Desculpa, eu nem devia ter contado. Ele virou lentamente. Claro que você tem que me contar. Eu preciso saber quando as pessoas estão querendo nos separar. Promete que vai tomar cuidado com quem escuta. Ela assentiu. Naquele momento, sem perceber, deu mais um passo para longe da única pessoa que via a realidade e tentava ajudá-la. Mais 2 meses se passaram. As críticas aumentaram, mas nunca eram diretas. Sempre vinham disfarçadas de preocupação. Você está muito distraída. Você esquece tudo. Você interpreta as coisas errado. Você leva tudo para o lado pessoal. Você cria problemas que não existem. Depois de ouvir as mesmas frases dezenas de vezes, Elisa começou a repeti-las para si mesma. Eu sou distraída. Talvez eu realmente exagere. A culpa deve ser minha. Sem perceber, a voz de Marcos começou a substituir a própria voz dentro de sua cabeça. O reflexo dessa mudança apareceu também no trabalho. Durante uma reunião, um cliente pediu sua opinião sobre uma campanha. Antes, Elisa responderia imediatamente. Agora, olhou para os colegas, pensou 2 vezes, 3, 4, e respondeu baixinho: Acho que, talvez. Se vocês concordarem. O cliente interrompeu. Elisa. Sempre gostei das suas ideias. O que aconteceu? Pode falar abertamente. Ela sorriu de forma constrangida. Não soube responder, porque também queria saber. Naquela noite, diante do espelho do banheiro, ficou observando o próprio reflexo. Lembrou da mulher que passava horas desenhando personagens, que ria com facilidade, que sonhava e fazia planos, que acreditava em si. Onde ela tinha ido parar? Tentou responder, mas outra voz surgiu primeiro. A voz de Marcos. Você complica tudo. Você esquece das coisas. Você é sensível demais. Sem mim, você estaria completamente perdida.
Ela fechou os olhos e, pela primeira vez em muitos anos, pediu desculpas ao espelho. Desculpa por eu ser assim. Uma lágrima escorreu lentamente pelo seu rosto. Ela ainda não sabia, mas aquele pedido de desculpas não era para si. Era para o homem que, dia após dia, estava convencendo-a de que ela precisava pedir perdão por simplesmente ser como era, como se ela fosse toda errada. E o pior ainda estava por vir. Porque Marcos não queria apenas controlar o que Elisa lembrava. Agora ele começaria a controlar quem ela poderia amar. E quem teria o direito de permanecer em sua vida. Quando o isolamento começou, Elisa acreditou que estava protegendo o relacionamento. Na verdade, estava entregando a última parte da vida que ainda não pertencia a Marcos. Capítulo 4 – Quando ela deixou de se reconhecer. O isolamento não aconteceu de uma vez. Ele chegou devagar, quase em silêncio. E foi justamente por isso que Elisa não percebeu quando começou a perder as pessoas que mais a amavam. Era sábado de manhã quando Júlia ligou. Ei, faz semanas que a gente não se vê. Vamos almoçar juntas? Elisa sorriu. Sentia falta da amiga. Eu adoraria. Enquanto respondia, Marcos entrou na cozinha. E sussurrou apontando para o telefone. Com quem você está falando? Elisa respondeu apenas movendo a boca, sem emitir som algum, com a Júlia. Ela quer almoçar comigo. O sorriso dele desapareceu por um instante. Mas voltou tão rápido que Elisa pensou ter imaginado. Ah, que pena. Ela pediu 1 minuto a Júlia e colocou o telefone no mudo. O quê? Eu tinha preparado uma surpresa para nós dois. Ela olhou para ele. Sério? Sim. Passei a semana inteira organizando. Queria te levar para aquele chalé perto da serra que você comentou uma vez. O coração de Elisa apertou. Ela realmente queria ver Júlia. Mas também não queria decepcionar Marcos. Posso marcar com ela outro dia. Ele sorriu. Eu jamais pediria isso. Você é livre para fazer o que quiser. A escolha é sua. Mas a tristeza em sua voz dizia exatamente o contrário. Elisa retirou o telefone do mudo e voltou a conversar com a amiga. Ju, me desculpa. Eu tenho um compromisso que havia esquecido. Júlia demorou alguns segundos para responder. Tudo bem. Outro dia a gente marca. Espero que você esteja feliz. Aquelas palavras ficaram ecoando em sua cabeça durante todo o fim de semana. Com o passar do tempo, aquele tipo de situação tornou-se rotina. Sempre que alguém a convidava para sair, Marcos já tinha outro plano. Sempre que ela dizia sentir saudade das amigas, ele respondia da mesma forma: claro que sinto falta delas também. Mas nosso tempo juntos é tão curto. Você trabalha a semana inteira. Será que vale a pena desperdiçar o fim de semana? Era uma pergunta, mas nunca parecia existir outra resposta possível. Camila insistiu por mais tempo. Um dia apareceu sem avisar no apartamento de Elisa. Quando a porta se abriu, levou um susto. A amiga parecia cansada, muito mais magra. Os olhos tinham perdido o brilho. Meu Deus! Você está bem? Elisa sorriu automaticamente. Claro que estou. Só tenho trabalhado muito. Camila entrou. Olhou ao redor. Os quadros que antes ficavam espalhados pela sala haviam desaparecido. O cavalete de pintura estava coberto por um lençol. Os cadernos de desenho não estavam mais sobre a mesa. Faz quanto tempo que você não desenha? Elisa desviou o olhar. Não tenho tido tempo, ou vontade. Antes que pudesse responder, a porta se abriu novamente. Marcos havia chegado. O choque passou por seu rosto rapidamente. Seus olhos não sorriram, mas ele sorriu ao ver Camila. Educado, gentil, quase encantador. Que surpresa boa! Ninguém diria que, poucos minutos depois, faria questão de destruir aquela visita. Durante o café, ele monopolizou a conversa. Sempre interrompia Elisa, respondia por ela, mudava de assunto quando Camila perguntava sobre seus projetos. Até que comentou, rindo, ela desistiu daquela ideia de abrir um estúdio. Ainda bem, era um sonho bonito, mas completamente fora da realidade. Camila olhou imediatamente para Elisa. Você desistiu? Elisa ficou em silêncio. Marcos respondeu. Ela percebeu que não dava para viver de fantasia. O silêncio que se seguiu foi pesado. Camila conhecia Elisa há quase 10 anos. Sabia que aquele sonho nunca havia sido uma fantasia. Era o projeto de vida dela. Ao ir embora, abraçou a amiga demoradamente.
e sussurrou em seu ouvido: se um dia precisar conversar, pode me ligar. Qualquer hora. Elisa apenas assentiu. Mas, antes mesmo de fechar a porta, Marcos comentou: sua amiga gosta de dramatizar tudo. Ela respirou fundo. Ela só se preocupa comigo. Ou talvez esteja tentando fazer você acreditar que eu sou o vilão. Você já pensou nisso? Mais uma vez, a dúvida venceu a certeza. Na segunda-feira, Elisa chegou ao trabalho com uma forte dor de cabeça. Passou a manhã inteira distraída. Errou detalhes simples, esqueceu de responder um e-mail importante. Quando finalmente terminou o expediente, percebeu que suas mãos tremiam. A respiração ficou curta. O coração acelerou sem motivo. Sentiu falta de ar. Uma colega correu até ela. Elisa, você está passando mal? Ela tentou responder. Não conseguiu. As lágrimas começaram a cair. O peito parecia apertado por uma corda invisível. 15 minutos depois, já estava sentada na enfermaria da empresa. A médica foi direta. Você já teve crise de ansiedade? Elisa balançou a cabeça. Nunca, os sintomas são compatíveis. Você está passando por algum momento de muito estresse? Ela pensou em responder, mas imediatamente lembrou da voz de Marcos. Você exagera tudo. Você é muito sensível. Então sorriu sem graça. Acho que só estou cansada. Naquela noite, contou o que havia acontecido. Esperava um abraço, um gesto de carinho, alguma preocupação. Marcos ouviu tudo em silêncio. Depois perguntou: você contou para alguém que teve essa crise? Só para a médica. Ele suspirou. Ainda bem. Ela estranhou. Como assim? As pessoas adoram colocar rótulos. Daqui a pouco vão dizer que você não está bem da cabeça, que com depressão, com ansiedade, que precisa de remédio. Você sabe como exageram. Assim vão achar que você é incapaz de trabalhar direito. Ela ficou em choque, mas se conteve, abaixou a cabeça. Talvez tenha sido só cansaço mesmo. Ele sorriu, aproximou-se, beijou sua testa. É isso. Não demonstre fraqueza no seu trabalho. Você sabe como é o ambiente corporativo, rapidamente alguém vai tentar te passar a rasteira para pegar sua vaga. Você só precisa descansar. Eu cuido de você. Naquele instante, Elisa sentiu um enorme alívio. Sem perceber que aquele conforto tinha um preço. Quanto mais dependia dele para se sentir segura, menos acreditava que conseguiria viver sem sua presença. Na semana seguinte, Elisa estava limpando o armário onde guardava seus desenhos e projetos. Pegou a pasta que continha seus primeiros desenhos. Ilustrações de todo tipo, infantis, de fantasia, de livros que gostou. Projetos de logotipos, esboços de personagens. Ela passou os dedos sobre cada folha. Sorriu pela primeira vez em muito tempo. Então ouviu a voz de Marcos atrás dela. Ainda guarda essas coisas? Ela virou-se. São importantes para mim. Ele pegou um dos desenhos. Observou por alguns segundos. Depois devolveu. Você desenha bem. Mas isso nunca pagaria as contas. Às vezes a gente precisa crescer e aceitar a realidade. Elisa olhou novamente para os papéis. Pela primeira vez, eles pareceram infantis, amadores e insuficientes. Sem dizer uma palavra, fechou a pasta. Empurrou-a para o fundo do armário. E fechou a porta. Sem perceber. Naquele momento, ela não estava guardando apenas seus desenhos. Estava escondendo a última lembrança da mulher que um dia acreditou em si mesma. Que se permitia sonhar e se sentia capaz de realizar seus sonhos. Mas Marcos ainda não estava satisfeito. Ele queria apagar qualquer vestígio da antiga Elisa. E, para conseguir isso, pisaria em algo muito mais profundo do que seus sonhos. Ele pisaria naquilo que toda mulher deseja preservar. A certeza de que é digna de ser amada. Naquela noite, Elisa demorou para dormir. As palavras de Marcos continuavam ecoando em sua mente. Às vezes a gente precisa crescer e aceitar a realidade. Ela olhou para a porta do armário. Atrás dela, escondidos dentro de uma pasta, estavam os desenhos que haviam acompanhado toda a sua juventude. Durante anos, desenhar havia sido mais do que um hobby. Era a maneira como ela organizava os próprios sentimentos. Era onde colocava seus medos, suas alegrias e seus sonhos. Agora, fazia meses que não tocava em um lápis. E, pela primeira vez, não culpava a falta de tempo. Culpava a si mesma. Talvez Marcos estivesse certo. Talvez ela nunca tivesse sido boa o suficiente.
O jantar começou de forma tranquila. As conversas eram leves, as pessoas riam. Em determinado momento, uma das mulheres comentou: Elisa, adorei seu cabelo. Ficou lindo. Ela havia feito babyliss. Antes que ela pudesse agradecer, Marcos respondeu sorrindo: ela vive reclamando da aparência. Não importa o que faça, nunca está satisfeita. Todos riram educadamente. Elisa tentou acompanhar, mas aquela frase não era verdadeira. Ela nunca havia dito aquilo. Poucos minutos depois, outro amigo perguntou: vocês pretendem viajar nas férias? Marcos respondeu novamente antes dela: se depender da Elisa, não. Ela morre de medo de tudo. Tem que convencer para qualquer passeio. Elisa franziu a testa. Marcos, isso não é verdade. Ele olhou para ela, ainda sorrindo. Amor. Foi brincadeira. As pessoas continuaram conversando, mas Elisa não ouviu mais nada. Sentia-se pequena, invisível, como se sua voz não tivesse espaço naquela mesa. Na volta para casa, o silêncio dominou o carro. Foi Marcos quem o interrompeu. Você ficou emburrada por causa das brincadeiras? Ela respirou fundo. Tentou escolher cuidadosamente as palavras. Não gostei quando você falou por mim. Ele soltou uma risada curta. Meu Deus. Você realmente transforma qualquer coisa em problema. Você só queria estragar uma noite que estava perfeita. Ela sentiu um nó na garganta. Não era essa minha intenção. Marcos bateu levemente no volante. Então por que nunca consegue simplesmente deixar as coisas passarem? Elisa olhou, notou aquele gesto, aquela batida no volante, sentiu medo por um breve segundo, mas escolheu apenas olhar pela janela. As luzes da cidade estavam borradas pelas lágrimas que insistiam em surgir. Mais uma vez, pediu desculpas, desculpa. Ele permaneceu em silêncio por alguns minutos. Depois segurou sua mão. Eu sei que você está tentando melhorar. Aquilo deveria soar como incentivo. Mas, para Elisa, significava outra coisa. Significava que realmente havia algo errado com ela. Na semana seguinte, aconteceu algo que ela jamais esqueceria. Era domingo. Ela estava olhando algumas fotos antigas no computador. Encontrou imagens de quando ainda estava na faculdade. Em uma delas, aparecia sorrindo, segurando um caderno cheio de ilustrações. Pensou, eu gostava dessa versão de mim. Marcos, que assistia televisão, como se lesse seus pensamentos, falou sem tirar os olhos da tela. Você era bonita naquela época. Ela sorriu, acreditando que ele falaria que ela era mais bonita agora. Mas ele completou, antes de relaxar tanto. As palavras atingiram seu peito como uma pedra. Instintivamente, levou as mãos ao próprio corpo. Olhou para a barriga, para os braços. Ela havia perdido alguns quilos nos últimos anos. Nada que seus exames médicos considerassem preocupante. Mesmo assim, se considerou gorda. Naquela noite, evitou jantar. Nos dias seguintes, começou a observar mulheres na rua. Comparava o próprio corpo. Comparava o cabelo, o rosto, as roupas. Nunca se sentia suficiente. Quando passava em frente a uma vitrine, deixava de olhar os vestidos. Olhava apenas os próprios defeitos. Pela primeira vez na vida, o espelho deixou de ser um lugar neutro. Transformou-se em um juiz, e a sentença era sempre a mesma. Você não é boa o bastante. Pouco tempo depois, Camila enviou outra mensagem. Sinto sua falta. Elisa escreveu uma resposta. Apagou. Escreveu novamente. Apagou outra vez. Por fim, desligou o celular. Não sabia explicar por quê. Mas conversar com as amigas havia começado a causar ansiedade. Era como se precisasse justificar todas as escolhas que fazia. E ela já não tinha forças para isso. Naquela mesma noite, Marcos chegou em casa carregando uma pequena sacola. Trouxe uma coisa para você. Ela abriu. Era um perfume caro. Seu favorito. Os olhos se encheram de lágrimas. Não precisava. Ele sorriu. Abraçou-a. Beijou seus cabelos. Eu sei que às vezes sou difícil. Mas ninguém neste mundo ama você como eu amo. Ela fechou os olhos. Naquele abraço, toda a dor dos últimos dias pareceu desaparecer. Era exatamente assim que o ciclo funcionava. Depois da crítica, o carinho. Depois da humilhação, o presente. Depois das lágrimas, a promessa silenciosa de que tudo seria diferente. E Elisa se agarrava a esses momentos como quem tenta sobreviver em alto mar segurando um pequeno pedaço de madeira.
porque acreditava que aquele homem ainda era o mesmo que conhecera na cafeteria. Acreditava que, se ela fosse mais paciente, mais compreensiva, mais amorosa, o Marcos do início voltaria. Ela ainda não entendia uma verdade dolorosa. Aquele homem que ela achava que conhecia, nunca havia ido embora. Porque ele nunca existiu. Na madrugada, enquanto Marcos dormia profundamente, o celular dele vibrou sobre a mesa de cabeceira. A tela iluminou o quarto escuro. Elisa virou o rosto apenas por curiosidade. Não pretendia mexer no aparelho. Nunca fizera isso. Mas uma frase apareceu na notificação antes que a tela apagasse. Você vai na festa do Rodrigo amanhã. Asterisco. Ela ficou imóvel. Era Luana, uma colega de trabalho de Marcos e de Rodrigo. Elisa imediatamente sentiu um gelo no coração. Nunca gostou de Luana. Tinha uma intuição de que ela gostava de Marcos além da amizade. Percebia como Luana a ignorava quando estavam na mesma roda de amigos conversando. Percebia o jeito que ela olhava para Marcos. Mas ele sempre dizia que era coisa da sua cabeça. Por que Marcos ainda não havia comentado dessa festa? Sem saber, Elisa acabava de dar o primeiro passo em direção a uma descoberta que mudaria completamente sua forma de enxergar Marcos. Mas ela ainda não imaginava que a verdade seria muito mais cruel do que qualquer mentira que ele já tivesse contado.